criação do mundo. A terra era sem forma e vazia, e o Espírito do nosso Deus se movia sobre a face das águas. Foi Ele quem criou os céus dos céus e fez separação das águas da terra seca. Foi Ele quem criou os luminares e criou a natureza e formou o homem. Glória a Deus por suas maravilhas, pela sua grandeza. Glória a Deus por suas maravilhas, pela sua grandeza. Glória a Deus, nosso Deus é soberano. Ele reina antes da criação do mundo. Nosso Deus é soberano. Ele reina antes da criação do mundo. A terra era sem forma e vazia, e o Espírito do nosso Deus se movia sobre a face das águas. Foi Ele quem criou os céus dos céus e fez separação das águas da terra seca. Foi Ele quem criou os luminares e criou a natureza e formou o homem. Glória a Deus por suas maravilhas, pela sua grandeza. Glória a Deus por suas maravilhas, pela sua grandeza. Glória a Deus. Eu quero também convidar a igreja para nós abrirmos a palavra de Deus na meditação desta noite, que se encontra ali em João capítulo 7, Evangelho segundo João, capítulo 7, versículos 37 ao 39. João 7, 37 ao 39. Mesmo assentados, eu vou ler aqui, os irmãos acompanhem na sua Bíblia. Diz assim a palavra de Deus: No último dia, o grande dia da festa, levantou-se Jesus e exclamou: Se alguém tem sede, venha a mim e beba. Quem crer em mim, como diz a Escritura, do seu interior fluirão rios de água viva. Isto ele disse com respeito ao Espírito que haviam de receber os que nele crescem, pois o Espírito até aquele momento não fora dado, porque Jesus não havia sido ainda glorificado. Vamos orar? Querido Deus, nós estamos aqui nesta noite, nós entoamos cânticos, hinos espirituais de adoração ao Senhor, e pedimos, Pai, em nome de Jesus, que assim como o Senhor falou a nós, Pai, através destes cânticos e hinos, através da Tua palavra já lida, também pedimos, Pai, que o mesmo Espírito atua agora em nós, e a palavra explanada, a pregação, ela venha, Pai, a encontrar um coração preparado pelo Senhor, uma boa terra. E assim essa semente germine, Pai, para a glória do Senhor. Fica conosco, Pai, que o Senhor repreenda em nós toda distração, tudo aquilo, Pai, que de alguma forma venha roubar a preciosidade da mensagem do Senhor. Nós oramos em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Irmãos, todos nós podemos concordar com uma afirmação
de que a água é essencial para a vida. Sem a água, certamente não há vida. O corpo humano ou qualquer outro animal, ele suporta poucos dias sem água, sem ingerir água. São poucas as criaturas sobre a face da terra que não precisam tanto de água, mas todas as demais, elas precisam da água. A água é essencial para a vida. Tanto é que isso é mais evidente quando nós vemos um deserto. O deserto do Saara é considerado um dos desertos mais quentes do mundo. E ali então algumas formas de vida se organizaram de tal forma para que pudessem suprir a carência da água. Uma gota de água naquele deserto é muito precioso. Então alguns arbustos ali desenvolveram uma capacidade de estender raízes até 80 quilômetros em busca da preciosa água. Ali também alguns besouros, eles desenvolveram uma capacidade de armazenar em sua carapaça algumas pequenas quantidades de água para que pudesse sobreviver, sem falar do camelo, que consegue então ingerir uma grande quantidade de água e assim ficar vários e vários dias sem beber esse líquido precioso. Então, esse texto que nós vemos aqui, Jesus está em Jerusalém e ele está numa festa, na ocasião da festa, provavelmente a festa dos tabernáculos, e aqui nós encontramos o povo festejando. Era uma festa que durava 7 dias, e no último dia era o grande momento, e eles utilizavam essa festa então para comemorar um evento histórico que aconteceu ali em Êxodo 17, quando o povo de Israel no deserto, os irmãos conhecem a história, passando por aquele deserto abrasador, eles sentem sede, muita sede. Então eles clamam a Moisés, na verdade eles murmuram, reclamam diante de Moisés, dizendo: olha, será que Deus tirou a gente do Egito para matar a gente de sede aqui? E Moisés então se dirige a Deus, e Deus diz a ele: olha, vá e fere a rocha de Refidim. Ali eles estavam em Refidim, e Deus manda ele ferir uma rocha. E quando aquela rocha é ferida, a água brota daquele local, matando a sede. Então essa festa comemorava esta água que saiu da rocha naquele dia lá no deserto, há tantos anos atrás. E no último dia então eles faziam um círculo por 7 vezes em torno do templo. Cada um levava então um pote de água tirado do poço de Siloé e levavam naquela comemoração do último dia, agradecendo a Deus pela água, agradecendo a Deus pela libertação, por ter dessedentado o povo ali no deserto de Refidim. Irmãos, e Jesus então, diante disso, nós vemos que o Senhor, Ele está naquela festa. E na verdade Ele dá uma nova interpretação para tudo aquilo que aconteceu. E nós vamos ver depois que Paulo, inspirado pelo Espírito Santo, diz que aquela rocha lá no deserto de Refidim era o Senhor Jesus. Então aqui ele se levanta no meio da festa e ele diz algo precioso: se alguém tem sede, venha a mim e beba. E eu quero meditar nesta noite rapidamente sobre Jesus, a água da vida. Jesus Cristo é a água da vida. E uma das coisas que nós vemos nesse texto, que ele mesmo fez essa afirmação. Ele mesmo afirmou que ele é a água da vida. E o versículo 37 diz assim: no último dia, o grande dia da festa, era o ápice, levantou-se Jesus e exclamou: se alguém tem sede, venha a mim e beba. Irmãos, nós encontramos essa afirmação em João, um pouquinho antes, no capítulo 4. Se você quiser abrir aqui comigo, capítulo 4 de João, nós estamos aqui no capítulo 7, mas Jesus já havia feito essa revelação a alguém. Jesus já havia abordado alguém, falado sobre a água.
Jesus já havia dito da água da vida, de que mata não a sede física, mas mata a sede espiritual da nossa alma. E ele vai dizer no capítulo 4, versículo 9 em diante, na conversa que ele tem com a mulher de Samaria, aquela mulher samaritana. Então lhe disse a mulher samaritana: como sendo tu judeu, pedes de beber a mim, que sou mulher samaritana? Porque os judeus não se dão com os samaritanos. Replicou-lhe Jesus: se conheceras o dom de Deus, e quem é o que te pede, dá-me de beber, tu lhe pedirias, e ele te daria água viva. Respondeu-lhe ela: Senhor, tu não tens com o que atirar, e o poço é fundo. Onde, pois, tens a água viva? Ela se concentrou na água física. Os seus olhos ainda não tinham sido abertos para uma realidade diferente, que o Senhor não estava falando de um copo d'água, de um jarro d'água, mas o Senhor estava falando de algo muito mais profundo. E o versículo 12 continua: és tu porventura maior do que Jacó, nosso pai, que nos deu o poço, do qual ele mesmo bebeu, e assim seus filhos e seu gado? Afirmou-lhe Jesus: quem beber desta água, tornará a ter sede. Aquele, porém, que beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede. Pelo contrário, a água que eu lhe der será nele uma fonte a jorrar para a vida eterna. Disse-lhe a mulher: Senhor, dá-me dessa água, para que eu não mais tenha sede, nem precise vir aqui buscá-la. Irmãos, o Senhor Jesus faz a maior de todas as revelações a esta mulher. E mais para frente os olhos da fé se abriram e ela entendeu. Ela entendeu que diante dela estava alguém que os profetas haviam prometido, o Messias, o Salvador. Aquele que poderia então satisfazer o anseio da sua alma. Paulo, comentando sobre o deserto de Refidim, da rocha, em 1 Coríntios capítulo 10, versículos de 1 a 5, ele traz para nós o seguinte. Os irmãos podem abrir comigo, 1 Coríntios 10, versículos de 1 a 5. Ora, irmãos, não quero que ignoreis que nossos pais estiveram todos sob a nuvem, e todos passaram pelo mar, tendo sido todos batizados, assim na nuvem como no mar, com respeito a Moisés. Todos eles comeram de um só manjar espiritual, e beberam da mesma fonte espiritual, porque bebiam de uma pedra espiritual que os seguia, e a pedra era Cristo. Ele está falando daquele evento lá em Refidim, do qual Jesus também se refere, dizendo: olha, Moisés feriu a rocha, e da rocha saiu água, e esta rocha, Paulo diz que é Jesus. Jesus estava ali. Jesus é esta rocha, da qual saiu a água que descedentou aquele povo no deserto. Versículo 5: entretanto Deus não se agradou da maioria deles, razão porque ficaram prostrados no deserto, mesmo diante daquela rocha, mesmo diante da possibilidade da salvação, da água da vida. O texto fala que muitos deles ficaram no deserto, morreram no deserto, mesmo com a água da vida à sua disposição. Irmãos, Jesus era a rocha de Refidim, e ali ele saciou a sede do povo. E a Bíblia também fala que Jesus era o maná do deserto. Paulo fala sobre isso, do pão espiritual. E Jesus fala também sobre isso em João capítulo 6, aonde então, quando ele alimenta uma multidão, e depois ele diz: olha, o que vocês precisam é do verdadeiro pão espiritual, para que alimente a sua alma. E o Senhor Jesus anuncia a si mesmo como aquele que mata a fome espiritual. Irmãos, da mesma forma, nós também precisamos dessa água. A água natural, a água cria dependência. Você precisa dela.
O seu corpo anseia todos os dias consumir esta água, mas a água espiritual, ela resolve a situação para sempre. Jesus Cristo diz à mulher ali no poço de Samaria: se você tomar desta água que eu te dou, se você beber desta água, nunca mais terá sede. Por que as pessoas andam de um lugar para outro? Por que as pessoas não encontram paz, mesmo tendo grandes fortunas à sua disposição? Por que as pessoas conquistam tudo, mas o seu coração ainda é aflito? Por que o vazio impera no coração das pessoas, mesmo quando tudo aparentemente está bem? Porque ainda no seu coração, elas não experimentaram desta água espiritual, que é o Senhor Jesus. Todo aquele que beber desta água física terá sede, diz Jesus à mulher de Samaria. Mas aquele que beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede. Pelo contrário, a água que eu lhe der, se fará nele uma fonte de água que jorre para a vida eterna. Irmãos, não somente aquela água está estagnada, mas ela se torna agora uma fonte no nosso coração. Esta é a presença de Jesus em nós. Jesus convida para que nós tomemos desta água. O capítulo 7 que nós lemos de João, no versículo 37, ele diz assim: no último dia, do grande dia da festa, levantou-se Jesus e exclamou: se alguém tem sede, venha a mim e beba. Se alguém tem sede. O que é ter sede? O que é ter sede? Há um clamor dentro da nossa alma que não pode ser silenciado por nada neste mundo. Há uma sequidão dentro da nossa alma que não pode ser satisfeita por nada deste mundo. Ter sede é isto, é saciar a nossa alma definitivamente. Algumas pessoas conseguem saciar o desejo do seu coração por um pouco de tempo. Elas se entregam a algum prazer, elas se entregam a algumas atividades, elas se entregam a algumas coisas deste mundo, e elas conquistam, e parece que por pouco tempo, algum tempo, elas estão saciadas, mas não estão. De repente, a secura da sua alma volta novamente. A única maneira de que a nossa alma seja saciada é quando vamos a Jesus, é quando vamos a Ele. Ele afirmou ser a água da vida. Irmãos, no texto também, capítulo 7, nós encontramos aqui que todos têm acesso a esta água. Todos têm acesso à água da vida. Ele diz assim: se alguém tem sede, venha a mim e beba. Mas é necessário ter sede. Hoje de manhã, na escola dominical, nós vimos na nossa lição que Paulo, quando escreve Romanos capítulo 1, e ele fala da vergonha do Evangelho, porque não me envergonho do Evangelho, e nós conversamos na sala de aula a respeito disto. Os judeus realmente não conseguiam entender por que do Evangelho. E eles se envergonharam do Evangelho, porque eles achavam que os únicos que poderiam ser salvos eram os cidadãos judeus, os filhos de Abraão, pela descendência da carne. E Paulo diz: não, o Evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, tanto do judeu quanto do gentio. E esse é o convite aqui de Jesus. Jesus não está convidando apenas os judeus para que venham a Ele, mas o convite de Jesus é para aqueles que têm sede. Aqueles que têm sede, venha, vão até Jesus. Se chegam a Jesus, se alguém tem sede, Salmo 42,
versículo 2, a Bíblia diz assim: a minha alma tem sede de Deus, do Deus vivo. Coloque esse versículo na sua vida. A minha alma tem sede de Deus. E é para esses que Jesus faz o convite. E se nós estamos aqui esta noite, meu irmão, minha irmã, você que está vindo, é um visitante, está aqui conosco, se você tem sede de Deus, é para você que é este convite. O convite pressupõe fé. Existem vários tipos de sede. Existe sede de vingança, sede de dinheiro, sede de sexo, de vícios, sede de tantas outras coisas. Mas Jesus está falando, olha, você precisa ter sede de Deus. Você precisa ter sede de Deus. E se você tem sede de Deus, este convite é para você. Porque quem gera esta sede no nosso coração não é a nossa própria capacidade, não é a nossa própria escolha, porque o nosso coração, por causa do pecado, ele tem sede de pecar, ele tem sede de ir em direção contrária a Deus. Mas quando Deus começa a gerar esta sede no nosso coração, Ele começa então a apontar que a única maneira de satisfazer esta sede é no Senhor Jesus, é no Todo-Poderoso. Irmãos, Isaías 55, o versículo 1, ele diz assim: vós todos os que tendes sede, vinde às águas, e os que não tendes dinheiro, vinde, comprai e comei. Sim, vinde e comprai sem dinheiro e sem preço, vinho e leite. E o versículo 6 de Isaías 55 vai dizer: buscai ao Senhor enquanto se pode achar, invocai-o enquanto está perto. A sede, ela gera necessidade, e a necessidade gera busca. Então Deus coloca no nosso coração sede. Então nós começamos a ter necessidade e finalmente a busca. E nós somos encontrados pelo Senhor Jesus. Mas a fé é um elemento indispensável. O versículo 38 de João 7, ele diz assim: quem crer em mim, como diz as Escrituras, quem crer em mim. Irmãos, a fé é indispensável. Então Deus começa a gerar em nós sede. E Ele diz, olha, há alguém que pode saciar essa sede. Ele começa a gerar em nós agora a fé. E o texto diz em Hebreus capítulo 11, versículo 6, ora, sem fé é impossível agradar a Deus, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que é galardoador dos que o buscam. E ainda ele continua dizendo para nós em João 4, 24, na sua conversa com a mulher samaritana: Deus é Espírito. É o ensino de Jesus. Deus é Espírito, ele diz àquela mulher, e é necessário que os que o adorem, que os que o adoram, o adorem em espírito e em verdade. Irmãos, nós precisamos crer, é preciso ter fé para a salvação eterna. O fato de que você creia em Deus não te dá o direito da salvação eterna. Lá em Tiago, no capítulo 2, versículo 19 e 20, a Bíblia diz assim, sobre a fé: mas dirá alguém, tu tens fé, e eu tenho obras. Mostra-me a tua fé sem as obras, e eu te mostraria a minha fé pelas minhas obras. E o versículo 19, diz, crês tu que Deus é um só? Fazes bem. Os demônios também creem e tremem. O fato de você ter fé não garante que você tenha salvação eterna. Porque até os demônios creem,
mas eles não serão salvos. Mas nós precisamos ter a fé chamada fé salvadora, aquela que nos leva ao Senhor Jesus e nos leva a confiar unicamente nos méritos de Cristo para a nossa salvação. E Tiago vai falar sobre isso. Não são as nossas obras que nos salvam, mas são as obras de Cristo. É o que Ele fez, e é confiar no que Ele fez para a nossa salvação. Lá em Romanos capítulo 1, versículo 16, eu vou repetir aqui o texto, mas a palavra de Deus diz assim para nós: porque não me envergonho do Evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que nele crê. Primeiro o judeu, tanto o judeu quanto o grego. O Evangelho é o poder de Deus para a salvação, mas daquele que nele crê. É crer no Senhor Jesus, é confiar nele, é fazer dele a sua fortaleza, é entregar a ele a sua própria vida, é dizer que ele é o seu Senhor. Irmãos, abra sua Bíblia lá em Atos, tem um texto aqui maravilhoso da palavra de Deus, Atos capítulo 8, ele fala de uma experiência de Filipe, e Filipe fez um tipo de evangelização que eu acho que poucos de nós conseguiriam. O Senhor, certa oportunidade, fala para Filipe: olha, Filipe, vai no caminho e ali, que desce de Jerusalém para Gaza, e ali você vai achar uma carruagem ali. E ali então tem um etíope, que é de uma alta patente lá da rainha de Candace, e você vai evangelizá-lo. E o texto diz que Filipe fez um tipo de evangelização não muito comum. Ele começou a correr ao lado da carruagem, e o camarada estava lendo Isaías, e ele correndo ao lado da carruagem, e perguntou àquele etíope: você está entendendo o que você está lendo? A partir do versículo 26 temos essa história, Atos 8, a partir do versículo 26. E aquele homem, talvez no início, vê um cara correndo do lado da carruagem, achou estranho, mas estava tão envolvido ali na leitura, disse: olha, como eu poderei entender se ninguém me explicar? E convidou Filipe para subir a carruagem, e Filipe começou a falar de Jesus, e começou a falar do mestre, a partir de Isaías. E certa altura, e o versículo 35 diz assim: então Filipe explicou, e começando por esta passagem das Escrituras, anunciou-lhe a Jesus. Seguindo eles caminho fora, chegando a certo lugar onde havia água, disse o eunuco: eis aqui a água, que impede que seja eu batizado? Versículo 37, Filipe respondeu: é lícito, se crês de todo o coração. Essa é a condição da salvação. Crer. Pela graça sois salvos, anuncia a palavra de Deus, lá em Efésios 2, a partir do versículo 8. Por meio da fé. E isso não vem de vós, é dom de Deus, e não de obras, para que ninguém se glorie. Então Filipe pergunta: se você crê de todo o coração? E respondendo ele disse: creio que Jesus Cristo é o Filho de Deus. Esta é a salvação. Esta é a fé, que leva um homem, que leva uma mulher, um jovem, uma jovem, um adolescente, uma criança, aos pés de Jesus. Esta é a fé da salvação. Crer. Então não é qualquer fé. Os demônios manifestam fé. Pessoas por aí manifestam fé. E algumas fazem declarações bonitas de fé. Mas ainda não entenderam que fé é entrega sem reservas àquele que dessedenta, àquele que alimenta a alma,
aquele que tira das trevas, o Senhor Jesus. A pergunta para nós é: nós temos desta água? É preciso ter sede e crer que nós podemos em Cristo Jesus receber desta água. Irmãos, a água viva tem valor permanente, diz o texto, versículo 38 de João, capítulo 7, ela vai dizer deste valor permanente. A água que nós bebemos diariamente nos leva a beber novamente, novamente, novamente. O nosso corpo é dependente dela, e sem ela ele morrerá. Mas a água da vida é permanente. O versículo 38 diz: do seu interior fluirão rios de água viva. Novamente, o Senhor Jesus nos lembra da conversa que ele teve com aquela mulher de Samaria, quando ele fala que do nosso interior flui rios de água viva. Ele havia tido essa conversa com a mulher no capítulo 4 de João, versículo 14, onde ele diz: aquele porém que beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede. Pelo contrário, a água que eu lhe der será nele uma fonte a jorrar para a vida eterna. Fonte a jorrar para a vida eterna. Essa fonte que salta para a vida eterna, ela nos transmite a ideia da salvação eterna. Esta água é a água da salvação. É o Senhor Jesus que faz isto. Irmãos, lá em 1 Coríntios, capítulo 6, versículo 17, Paulo nos traz aqui um ensinamento, porque o texto, Jesus fala a respeito do Espírito Santo também. E ele fala que esta água que flui é a presença do Espírito. A água passa a morar em nós. Nós somos agora o depositário desta água. Aqueles que creram, aqueles que receberam Jesus Cristo em seu coração, tiveram a sua alma dessedentada. Eles são agora depositários desta água viva, que flui, que jorra continuamente. Aqui Jesus faz uma referência ao Espírito Santo de Deus, que passa a morar o coração, habitar a vida daquele que se entregou a Jesus. Continuamente, como um rio que flui, esta pessoa é tomada pela presença do Espírito em sua vida. E Paulo nos lembra disso em 1 Coríntios capítulo 6, versículo 17. Ele nos ensina a respeito disso, dizendo: mas aquele que se une ao Senhor é um espírito com ele. Paulo começa assim, nos ensinando disso. E aí no versículo 18 em diante, por causa disto, porque nós agora nos unimos com o Senhor, agora nós somos um com o Senhor, por causa de Jesus. O versículo 18 diz, e é uma ordem direta, e como a gente diz, aquele é curto e grosso: fugir da impureza. Fugir da impureza. Qualquer outro pecado que uma pessoa cometer é fora do corpo, mas aquele que pratica a imoralidade peca contra o próprio corpo. Acaso não sabeis que o vosso corpo é santuário do Espírito Santo, que está em vós, o qual tendes da parte de Deus, e que não sois de vós mesmos, porque fostes comprados por preço. Jesus Cristo pagou um alto preço. Agora, pois, glorificai a Deus no vosso corpo. A partir do momento que você vai a Jesus, a rocha da qual sai a água da vida, e você se torna agora um depositário desta água, esta água agora habita em você. Jesus diz que ela é o Espírito Santo, que começa a habitar o coração daquele que creu. E ele diz: por causa disto, aquilo que é comum àqueles que não têm Jesus, não é comum a você. Aqueles que têm sede do pecado, tenta preencher o vazio da sua alma com a impureza. E ele diz para nós: vocês fujam da impureza, porque o corpo de vocês é um santuário, e é um santuário do Espírito Santo. Vocês não precisam mais disto.
A água da vida, ela traz a você satisfação. Você não precisa do pecado. Você não precisa de mais nada deste mundo que ofende a Deus, porque há em você a água da vida. Irmãos, em outras palavras, nós podemos dizer aqui que a água da vida é carregar Jesus no nosso interior, é carregar Jesus no nosso coração, na nossa vida, continuamente, em todo o tempo. João capítulo 6, versículo 47, voltando aqui, Jesus faz algumas declarações maravilhosas. E talvez você entrou aqui esta noite, você já teve um encontro com Jesus, você já bebeu desta água que flui, mas por uma razão ou outra, muitas vezes você perdeu a visão das coisas celestiais. Por uma razão ou outra, você começou a olhar para esta pátria como permanente, para este mundo como o seu verdadeiro lar, para as coisas daqui como permanentes, e esqueceu de que há uma promessa para o crente, há uma promessa para aqueles que se entregaram a Jesus, e Jesus repete muitas vezes esta promessa. João 6,47, ele diz assim: em verdade, todas as vezes que vocês encontrarem essa expressão repetida, e Jesus repete em alguns momentos, ela é uma expressão de ênfase. Há uma verdade, vamos usar aqui uma superfluidade, né? Uma verdade muito verdadeira. Então é isso que o texto quer dizer. Olha, tem algo aqui que é extremamente importante. Então o que Jesus quer anunciar que é tão importante? Quem crer em mim, o que acontece? Tem a vida eterna. Quem crer em mim tem. Não terá, não já teve, mas o verbo é presente. Você tem. É algo que já aconteceu a você. É algo que Deus já te deu. É algo que espera apenas a concretização desta promessa. Questão de tempo. Questão de meses ou anos, eu não sei, ou dias, quem sabe. Mas a promessa está aqui. No capítulo 5, versículo 24, novamente Jesus traz este mesmo ensino, e novamente ele começa dizendo: em verdade vos digo, quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna. Não é algo que terá, quem sabe? Não, é uma certeza. Não entra em juízo, mas passou da morte para a vida. Para que você e eu não nos esqueçamos disto. Para que comecemos a achar que a nossa pátria está aqui. De que tudo é aqui mesmo. Talvez você não creia assim. Mas quem sabe tem andado assim. Tem se deixado levar. Talvez por causa de problemas, dificuldades, e você perde o ânimo, você perde a esperança, como se essas coisas fossem eternas aqui. E Jesus vem nos lembrar docemente, dizendo: quem crê vai passar a eternidade comigo. E se você foi até a água da vida, você é um desses. E ele continua no capítulo 10 de João, novamente ele traz a esperança às nossas vidas, quando ele nos diz, no versículo de número 27 e até o 29, João 10, 27 a 29, Jesus diz assim: as minhas ovelhas ouvem a minha voz, eu as conheço, e elas me seguem. E agora veja o que ele diz no versículo 28. Eu lhes dou a vida eterna. Eu lhes dou. A vida eterna não é algo que você conquista. Não é algo que você merece.
mas é algo que Deus te deu, porque Ele dessedentou a sua alma, Ele saciou a sua fome. E Ele continua no versículo 28, jamais perecerão, e algo maravilhoso que Ele repete, ninguém as arrebatará da minha mão. E o versículo 28 conclui essa certeza, aquilo que meu Pai me deu é maior do que tudo, e da mão do Pai ninguém pode arrebatar. Se nós pudermos fazer um pequeno esquema da salvação, nós poderíamos dizer rapidamente que o Senhor Deus, Ele escolheu os seus e entregou a Jesus para que os salvasse. E agora esses que o Pai entregou ao Filho para salvar, a Bíblia diz isto, eles estão seguros. Nenhum deles se perde. E é o que o texto diz, eu dou a vida eterna, elas não perecem, ninguém rouba da minha mão ninguém tira. Aquilo que meu Pai me deu é maior do que tudo. E da mão do Pai ninguém pode arrebatar. O que Jesus está dizendo para nós, olha, a sua salvação, ela está garantida por causa do que o Pai planejou. O Pai chamou. E porque o Filho morreu na cruz. E porque o Espírito Santo habita naqueles que creem. Então ela está garantida. Ela não pode ser perdida. E isso alimenta a nossa alma, a nossa certeza. E se você entrou aqui esta noite e ainda não experimentou desta água da vida, e ainda não foi a Jesus, mas você sente que há uma sede, alguma coisa tem gerado sede em você, tem gerado sede de ter uma certeza, de ter uma esperança, tem gerado sede de se aproximar mais de Deus, de abandonar algumas coisas que você sabe que tem desagradado a Deus, e você tem tido sede disso. E eu posso dizer para você, com toda certeza, porque as Escrituras dizem, quem está gerando isso no seu coração é Deus, para que você vá a Jesus, para que o Filho possa te dar a água da vida. É Ele que chama. E se isso tem acontecido com você, o Senhor Jesus chama, assim como Ele chamou naquela festa, e Ele se levanta, e Ele está levantado, podemos dizer assim, chamando. No último dia, o grande dia da festa, levantou-se Jesus e exclamou, se alguém tem sede, você tem sede? É para você? É para você este chamado? Você já foi a Jesus? E Ele diz, venha a mim e beba. Irmãos, isso aconteceu na minha vida alguns anos atrás. Alguns anos atrás. E minha vida nunca mais foi a mesma. E eu tenho certeza que na vida de todos aqui, que já experimentaram isso, que já atenderam este chamado da graça, e disseram, Senhor, eu sou este que tem sede. O Senhor está me chamando, sou eu tenho sede. Então vá. Ele chama e Ele dessedenta o sedento. É isto que Ele faz na nossa vida. E não tem idade para isto. Não tem idade para isto. Ele chama a todos e em qualquer época da sua vida. Seja você um jovem, seja você uma criança, seja você mais velho, enfim, não há idade para isto. Deus chama quem Ele quer e quando Ele quer. Mas quando Ele chama aos sedentos, os sedentos vão a Ele e bebem. E nunca mais são os mesmos, porque a sua alma é satisfeita. Jesus é a água da vida, diz o texto. E para que você vá a Jesus, é necessário sentir sede espiritual. Toda a vida sem Jesus é um deserto. É um deserto abrasador, seco. E esta água, que é Jesus, ela é uma fonte no seu interior. É o Espírito Santo na sua vida.
Então nós precisamos desta água em nós. Feche seus olhos, vamos orar. E se você, querido irmão, irmã, já fez isso, você sabe que um dia você entendeu e o Senhor o chamou para que viesse e bebesse dessa água. Mas quem sabe você é alguém que, de repente, as coisas espirituais perderam o brilho. E você tem se preocupado talvez mais com os problemas desta vida, ou mais com as coisas desta vida, do que com este Senhor, que você um dia disse, é Ele que eu quero servir. Então, nós precisamos novamente pedir ao Senhor, encha meu coração, encha minha vida. E se você entrou aqui esta noite e ainda não tem certeza, eu não experimentei desta água, mas eu tenho sede. Deus tem gerado uma sede em mim. Então Ele te chama para a água da vida, Jesus. Faça uma oração e diga, Senhor, eu quero ter a minha alma satisfeita em Ti. Eu quero esta vida diferente. Faça isso, faça você e Deus no seu coração. Eu não vou chamar você para vir aqui à frente, não vou pedir a você que erga a sua mão, mas eu vou pedir a você que feche seus olhos nesse momento e fale com Deus no seu coração. Amém. Vamos ficar em pé, vamos orar, encerrando com a bênção do Senhor. Querido Deus, ó Pai, nós neste momento estamos encerrando este momento de culto, onde a Tua igreja está reunida. E pedimos, Pai, que o que ouvimos aqui, tudo que aconteceu, Pai, aqui, a ação do Teu Espírito em nós, também, Pai, continue durante a nossa semana. Semana essa, Pai, que nós colocamos em Tua presença e pedimos, Pai, que o Senhor cuide de nós, cada família, cada um que tem as suas responsabilidades, alguns, Pai, que precisam tomar decisões, outros que estão em viagem, Pai, lares também que precisam da intervenção do Senhor, pessoas que estão enfermas, pessoas que precisam tomar decisões sérias. Ó Pai, nós colocamos diante do Senhor cada necessidade. O Senhor conhece os nossos corações, o Senhor conhece o que de fato nós precisamos. Estamos diante do Senhor. Que a Tua bênção, a Tua graça e cuidado esteja sobre o Teu povo, Pai, de forma maravilhosa, todo o tempo. Ó Senhor, nós nos colocamos aqui e agradecemos ao Senhor, em nome de Jesus. E agora, amados irmãos, que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que o amor grandioso, gracioso de nosso Deus e Pai, que a comunhão e as consolações do Santo Espírito esteja, amado, sobre nós, sobre a igreja aqui presente, e também sobre o povo de Deus, a igreja de Jesus, que está espalhada por toda esta terra, hoje e para todos sempre. Amém. Amém.